Se você quer entender por que uma carroça chamada Renault Kwid custa a partir de R$ 72.640, pega um lanche, alguma coisa para beber e assiste esse vídeo até o final. Calma! Calma! Porque o carro é paixão! É paixão, ele é vida! Ao mesmo tempo que pra ti foi uma oportunidade, tu te acalma, merda! Porque tem um outro infeliz que queria ter o mesmo alto, só que o carro tem uma história, ele tem uma história porque ele é igual um CPF. Com essa queda no preço, o carro mais barato do mercado hoje não sairia por menos de 133 milhões de cruzeiros. O que é e quanto deve custar um carro realmente popular ainda é uma grande polêmica nessa reunião. Com vocês, o verdadeiro carro popular do brasileiro. Carro velho? Velho. Nunca se viu tanto carro caindo aos pedaços pelas ruas das grandes cidades. Meu nome é Cauã de Jesus e essa produção audiovisual foi feita para você. Mas antes de você entender como eu e você somos feitos de trouxas montadoras, deixa eu te apresentar o porquê que eu decidi fazer esse vídeo. Essa história começou ainda em 2020, quando eu sequer me interessava por carros ou automobilismo no geral. Eu só gostava de admirar alguns carros que eu achava bonito, como o Civic ou o Sentra, e é claro, alguns carros de luxo também, como Porsche e Lamborghini. Mas por algum motivo, mesmo eu não me interessando por carros, alguns vídeos apareciam para mim com a seguinte chamada: os preços dos carros usados irão despencar. A bolha vai estourar, preços dos carros usados irão abaixar. E lendo o título desses vídeos eu só pensava, que bom, agora meu pai vai poder trocar de carro. Por mais que não fosse uma necessidade imediata, se você pudesse, você não ia gostar de trocar de carro sem comprometer a sua saúde financeira? Eu com certeza iria. Mas o tempo foi passando, chegou 2021, 2022, 2023 e agora 2024. Onde a bomba de um Renault Kwid pode chegar a custar R$ 139.990 na sua versão elétrica. Um carro, ou até melhor, uma carroça elétrica de 65 cavalos que pode alcançar a velocidade máxima de 130 km por hora. Cheio de plástico, parece um pote de sorvete, cheio de parafuso aparecendo, custa mais de 99 salários mínimos. Pô, mas o carrinho é bom, confiável, seguro e outra. Só com que eu não vou gastar de gasolina, ele se paga sozinho. E outra, ele é urbano, não precisa ser rápido não. Tudo bem, então você está feliz de pagar R$ 139 mil nesse carro? Ok. Mas aí eu te pergunto, por que esse pote de sorvete custa mais de 99 salários mínimos, sendo que com esse valor, se você converter para dólar, dá um pouco mais de 27 mil dólares. Com esse valor, nos Estados Unidos, você consegue comprar uma Honda Pilot, você consegue comprar um Hyundai Elantra 2022 ou um Toyota Camry 2022. Agora, esses três carros que eu apresentei, o Honda Pilot, Hyundai Elantra e o Toyota Camry, eles têm comparação com o Renault Kwid? E para você entender essa discrepância, eu vou te levar para o passado, para a origem de tudo, no começo da indústria automobilística brasileira. As primeiras montadoras chegaram em terras tupiniquins no começo do século XX. Antes disso, o primeiro carro motorizado chegou ao Brasil em 1891 no Porto de Santos. O modelo Peugeot Type 3 foi o primeiro carro a rodar no Brasil, importado pelo inventor do avião, Santos Dumont. Nas primeiras décadas do século XX, São Paulo recebeu as fábricas da Ford e da General Motors, ambas baseadas na capital paulista. A primeira a se estabelecer no país foi a Ford, em 1919, ano em que iniciou a montagem do seu modelo T, o Ford Bigode. Já em 1925, foi a vez da General Motors. Nessa década também surgiu a primeira rodovia asfaltada, a Rio Petrópolis. Entre 1920 e 1939, o número de carros no estado de São Paulo saltou de 5 mil para 43 mil carros. No fim dos anos 40, o Brasil mantinha uma frota envelhecida de carros, caminhões e utilitários americanos e europeus dos anos 30. Agora presta atenção aqui, ó. Porém, o Brasil só tinha a montagem de carros aqui. Não tinha produção local de veículos, e isso começou a mudar no governo do presidente Getúlio Vargas.
cargas. Duas decisões importantes foram tomadas com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e a Fábrica Nacional de Motores, ambas no estado do Rio de Janeiro. No período de 47 a 52, o governo tomou medidas para restringir a importação de automotores e autopeças e investiu mais no setor automotivo do que importando petróleo ou trigo. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automotiva, pelo decreto número 39.412, sob o comando do almirante Lúcio Meira, com o objetivo de viabilizar as iniciativas de começar uma produção de veículos nacional. Na época, a frota brasileira era composta por 800 mil veículos. A fabricação local era um dos alicerces do governo JK. A promessa do governo do progresso de 50 anos em 5 tinha a indústria e o transporte como pilares de sustentação. O foco era alavancar a indústria nacional, com foco na criação de um parque industrial formado por fábricas, uma rede de fornecedores de autopeças e serviços periféricos de infraestrutura. Assim surgiu o primeiro carro 100% nacional, em 1956, criado pela Home, indústria de tornos e equipamentos agrícolas. A Home Zeta ficou conhecida por ter um motor semelhante a de uma motocicleta, rodas pequenas e uma porta frontal. Com a proibição de 53 de importar carros inteiros, a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Wills Overland se tornaram fábricas nacionais. Assim, os grandes fabricantes começaram a produzir veículos modernos e mais compatíveis com o uso demandado dos brasileiros. A indústria automotiva começou a se concentrar em São Bernardo do Campo, São Caetano e Santo André, o ABC paulista. Já na década de 70 surgiram novas montadoras que concentraram-se em outras regiões do país, com destaque para a Fiat Automóveis SA em Minas Gerais, a Agrale no Rio Grande do Sul e a Volvo no Paraná. Agora, eu sei que você prestou atenção, mas vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O governo tomou medidas com o objetivo de restringir as importações de veículos automotores e autopeças. Quando um governo estabelece uma política econômica que consiste em favorecer os fabricantes nacionais contra a concorrência de produtos estrangeiros, regularizando o comércio externo do país, é chamado de protecionismo. E esse é o grande problema da indústria brasileira. Protecionismo. É ela que acaba com a indústria e deixa o seu carro pior a cada ano. Eu vou explicar. Primeiro, tarifas de importação. Com as altas tarifas de importação, os carros que vêm lá de fora têm um aumento significativo no preço e assim se tornam menos atrativos para os consumidores do que os produzidos nacionalmente. No Brasil, a indústria automotiva é extremamente protegida por altas tarifas de importação e isso resulta em várias consequências. Uma delas é o aumento de preços. Como eu já disse anteriormente, um carro que é trazido para o Brasil e não é montado completamente aqui sofre com uma alta tarifa de importação. E isso faz com que as montadoras nacionais não tenham incentivo de reduzir o preço, porque isso diminui e muito a concorrência de preço. A segunda é a redução da concorrência. Com a menor presença dos veículos importados no país, a pressão competitiva reduz e as montadoras locais não têm nenhum incentivo para inovar e melhorar a qualidade dos seus produtos. Por exemplo, sabe por que provavelmente o fornecimento de energia elétrica na sua cidade é uma porcaria? Porque só uma empresa tem concessão para fornecer energia elétrica para a população, como por exemplo a Enel em São Paulo. Nenhuma outra empresa apresenta uma ameaça de tomar a fatia de mercado daquela outra empresa, porque somente ela tem permissão para exercer tal serviço. Então, para que ela vai melhorar os seus serviços e investir mais em infraestrutura, sendo que qualquer serviço que ela fornecer, você vai ser obrigado a engolir goela abaixo. O segundo são subsídios. Subsídios são benefícios financeiros que são fornecidos pelo governo para apoiar indústrias que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico. Na indústria automotiva podem incluir incentivos fiscais, financiamento a juros baixos para a produção e até isenção ou corte de impostos. Subsídios podem ter impactos duplos. São esses: incentivo à produção local. Ao reduzir os custos de produção através de subsídios, as montadoras podem investir mais em capacidade de produção. Em teoria, isso poderia abaixar os preços dos carros. No entanto, se a competição não for forte o suficiente, as montadoras podem não repassar essa economia para os consumidores. E a segunda é o impacto na inovação e na qualidade. Com a garantia de apoio governamental, as montadoras podem não ter incentivo a melhorar seus produtos de uma maneira geral, especialmente se a competição de montadoras estrangeiras for limitada pelas tarifas de importação. E o que você acha que acontece no Brasil? Número 3. Cotas. As cotas são limitações de determinado produto que pode ser importado para um país. Elas são usadas para controlar a quantidade de veículos e autopeças estrangeiras no mercado brasileiro. As cotas impactam o mercado da seguinte forma: os consumidores acabam tendo menos opções no mercado. Isso pode levá-los a adquirir um produto nacional, mesmo que esse produto seja mais caro e inferior a produtos importados. Mas por que alguém escolheria um carro nacional, sendo que um importado
é mais barato. Como eu falei, as cotas impactam também na vinda de autopeças para o Brasil. Então, mesmo que um carro importado seja mais barato do que o nacional, a pessoa pode ser induzida a comprar um carro nacional pela dificuldade e pelo preço que ela terá que pagar para arrumar esse carro importado. E a segunda é a pressão sobre preço e qualidade. De novo, a gente cai naquele mesmo papo. As montadoras nacionais não se sentem pressionadas ao competir com montadoras estrangeiras. Elas continuam ofertando produtos que não atendem aos consumidores no quesito qualidade e preço. Tudo isso para chegar na conclusão de que o protecionismo, por mais que seja repleto de boas intenções, foi uma ferramenta para proteger e desenvolver a indústria nacional, mas nos levou a muitas distorções de mercados que afetam o consumidor final. No mercado brasileiro, isso se refletiu em produtos mais caros e de menor qualidade quando comparado a produtos de mercados que são mais abertos à competição estrangeira. Esse é um gráfico que mostra o preço médio do carro 0 km no Brasil. No ano de 2018 para 2019, o valor médio subiu 1 ponto, ou seja, R$1.000. De 2019 para 2020 foram 4 pontos. Ok, vamos relevar, ano de pandemia. Quem que não lembra de celulares e placas de vídeo custando 3 vezes mais do que o valor comum? De 2020 para 2021, o aumento foi de 16 pontos, ou seja, R$16.000. Tá bom? E de 2021 para 2022 o negócio fica escaralhado. Simplesmente um aumento de 36 pontos de um ano para o outro. E de 2022 para 2023, um aumento de 10 pontos. Nos Estados Unidos, o Nissan Versa custa $17.400, o que equivale a, em média, 10,9 salários mínimos. Já no Brasil, o Nissan Versa custa R$108.990. O que equivale a pouco mais de 77 salários mínimos. Outro carro da Nissan que a gente pode comparar é o Sentra. E sim, eu gosto de carro de velho. Para a versão Advanced CVT, R$ 152.990, dividido por 1.320, aproximadamente 115,77 salários mínimos. Já nos Estados Unidos, o Nissan Sentra S, também a versão mais básica do Sentra, custa $20.000, dividido por 1.160 dólares, aproximadamente 17 salários mínimos. No Brasil, você trabalha mais de 9 anos e 5 meses. E nos Estados Unidos, você trabalha em média 1 ano e 5 meses para comprar o mesmo carro. Mas por quê? O princípio por trás do enfraquecimento da indústria automotiva brasileira passa por 5 pontos principais: o falso protecionismo da indústria, o regime tributário longo e complexo, a infraestrutura precária, os altos encargos trabalhistas e a atual situação econômica do país. Vamos passar por cada um deles. Primeiro, o regime tributário. A complexidade e o excesso de tributos dificulta o desenvolvimento da indústria. Um exemplo desses tributos é o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre a Circulação de Bens e Serviços. Por ser um imposto estadual, cada governo decide uma alíquota diferente para ele, o que dificulta a competitividade no próprio mercado interno e enfraquece o setor. Como resultado, hoje os impostos sobre carros nacionais variam de 30% a 48,6%. Isso quer dizer que quando você comprar um carro de R$100.000, de 30 a 48 mil reais serão roubados, quer dizer, são impostos. E além disso, para proteger o mercado interno, a taxação sobre veículos importados é ainda maior e varia de 60,8% até 78,6%. Segundo é a infraestrutura precária, que a gente pode reduzir a buraco. Operação tapa-buraco, né? Só se for buraco. As belíssimas condições das rodovias e estradas brasileiras fazem com que os carros tenham que ser reparados constantemente, o que obviamente aumenta o custo para se manter o carro. E segundo um estudo realizado em 2022 pela Confederação Nacional de Trânsito, a CNT, as fábricas sofrem com um acréscimo de 35% nos custos operacionais por conta da má condição de preservação das rodovias que são sob domínio público. Terceiro, os altos encargos trabalhistas. O Brasil está entre os países que apresentam os maiores encargos trabalhistas do mundo. Estima-se que as empresas gastem até 150% a mais com os trabalhadores do que em relação a outros países. Número 4. O atual cenário econômico do Bostil. É simples, grande parte das peças dos automóveis são importadas. Se o real perde valor, como vem acontecendo nos últimos anos, e as peças são compradas em dólar. Se as peças são compradas em dólar, as oficinas pagam mais caro. Se as oficinas pagam mais caro, elas repassam esse custo para o consumidor final. E por último, o falso protecionismo da indústria. De início, é importante você saber que o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil é altamente dependente de subsídios públicos, que busca fortalecer a indústria nacional, protegendo-a do mercado internacional. Só que, de novo, essas medidas desestimulam a busca por inovação, por melhoria e por especialização, que é necessária para que o Brasil possa competir com um mercado internacional jamais desenvolvido. Ué, mas os subsídios não eram para ser utilizados justamente para isso? Pois é, aí que tá.
porque os subsídios são usados para que as montadoras possam cobrir os custos de trazer tecnologias e autopeças importadas. Com isso, elas conseguem manter margens de lucro altíssimas, que no Brasil é a maior do mundo, cerca de 10% por carro. Isso tudo sem se preocupar com a competição de carros importados. Bom, vamos lá. Política industrial japonesa, especificamente sobre a indústria de automóveis. Para ficar mais fácil de entender, eu coloquei no tradutor. Então, se você encontrar algum erro de concordância aqui, ignora. Preste atenção na mensagem. No período inicial, o MIT, Ministério da Indústria e Comércio, proporcionou uma proteção elevada, mas não proibitiva à indústria automóvel, através de cotas de importação, tarifas e restrições ao IDE. Os subsídios também foram concedidos principalmente através de empréstimos do Banco de Desenvolvimento do Japão. É também evidente, contudo, que a indústria automóvel japonesa não cresceu apenas através da política industrial. Há muitos países onde o governo deu maior apoio que o Japão, mas não conseguiu desenvolver uma indústria automóvel competitiva. Existem vários pontos que podem explicar o caso japonês, mas o principal é esse aqui. A tarifa foi reduzida de 40% para 10% em 71, para 5% em 73 e 0% em 78. Quando a redução tarifária foi completada para zero em 1978, a relação exportação/produção da Toyota atingiu quase 50%. Isso significa que o mercado automóvel japonês foi aberto para a obtenção da competitividade internacional do automóvel japonês. Além de que, para fazer um carro, você precisa de bens intermediários, que não são produtos finais prontos para o consumidor, mas são produtos que têm um papel crucial na hora da montagem do carro, como por exemplo, cabeçotes, sensores, discos de freio, amortecedores, radiadores. E no Japão, que é o país que estamos usando de exemplo aqui, as montadoras podiam importar esses bens intermediários. Já no Brasil, não. Tudo tinha que ser feito aqui, em terras tupiniquins. E você acha que tá ruim? Calma, vai piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. A notícia: a indústria brasileira automotiva está jogando dinheiro fora. Constatamos que a maioria das indústrias operam com capacidade de 30% abaixo do esperado por não avaliar de maneira correta onde estão seus principais gargalos e possíveis pontos de melhoria na produção. Pois é, as montadoras sofrem com um grande problema de ociosidade nas suas fábricas. Elas estão operando com uma capacidade de 63% da sua capacidade de 3,6 milhões de unidades, ou seja, uma ociosidade de 37%. E para a produção de carros de luxo, aí que a coisa fica feia mesmo. A ociosidade chega a superar os 90% de capacidade. E como isso afeta o país? Chevrolet. Fábricas com paralisação ou operação reduzida. Trabalhadores afetados, 1.200. Mercedes-Benz. Fábricas com paralisação ou operação reduzida. Trabalhadores afetados, 1.200. Renault. Fábricas com paralisação ou operação reduzida. Trabalhadores afetados, 1.000. Scania. Fábricas com paralisação ou operação reduzida. Trabalhadores afetados, 3.000. Volkswagen. Fábricas com paralisação ou operação reduzida. Trabalhadores afetados, pelo menos 5.700. No Brasil, além de você pagar 1/3 de uma casa e um carro que não vale nem metade do valor, você ainda paga caro num produto obsoleto. O sistema de freios anti-bloqueio ou freio ABS foi introduzido em países como a Alemanha em 1970. Já no Brasil, começou a se tornar comum nos carros a partir dos anos 2000. O controle eletrônico de estabilidade começou a se tornar comum nos carros no mercado europeu e americano a partir da década de 90. Já no Brasil, passou a ser obrigatório há 2 anos atrás, em 2022. Sensores de estacionamento começaram a se popularizar nos Estados Unidos e na Europa na década de 90. No Brasil, o modelo recente mais barato que já conta com essas tecnologias é o Onix Premier Turbo 1.0, que custa a partir de R$115 mil. Alguns atrasos da indústria automotiva no Brasil chegam a 40 anos, como o vidro elétrico e a injeção eletrônica. 2024, menos 40, 1984. Agora em 2024, a Motorola está lançando o Edge Pro 5G. Em 1984, ela apresentava ao mundo o Dynatac. Em 1984, a Apple lançava o Macintosh. Agora em 2024, nós temos o MacBook Air e o MacBook Pro. Em 1984, a JBL lançava a JBL L100. Em 2024, a JBL lançou a Partybox Ultimate. Tá conseguindo entender o tamanho desse atraso? Aí eu te pergunto, a culpa é desse consumidor comum? Esse consumidor comum que quer apenas um carro que ofereça conforto e segurança para que ele possa fugir do transporte público brasileiro, para ir ao trabalho todos os dias e para que ele possa também levar a sua família pelo menos um final de semana no mês para sair, mesmo que para isso ele tenha que fazer um financiamento de 5 anos em que ele vai pagar 3 carros, um para ele, um para o banco
e outro para o governo? Muitas vezes nós falamos que o consumidor brasileiro é burro, que ele é ignorante de aceitar esses carros e comprar. E realmente eles são ruins mesmo. Eles não valem o preço que cobram, eles são obsoletos e talvez não ofereçam o que deveriam oferecer. Mas a gente tem que entender que o carro é o sonho de muita gente mesmo. Desde a molecada mais nova que quer pegar o carro para sair, para correr por aí ou dar uma acelerada, desde as pessoas mais velhas que querem pegar o carro para poder sair mais confortavelmente nas ruas, para que possam ir ao trabalho de forma mais digna e que possa levar sua família também no final de semana para sair, para se divertir, para ter o mínimo de conforto no dia a dia, mesmo que isso custe ficar 2 horas parado no trânsito infernal das ruas desse país. O consumidor é obrigado a fazer esse tipo de pergunta por conta de montadoras como a Chevrolet, que nos modelos Onix, Onix Plus e Tracker de 2023 não foi adicionado o Bluetooth à configuração original. Uma tecnologia que está presente num Ericsson T36, um celular lançado no final do século XX, mas que não está presente num carro de 2023 que custa mais de 100 mil reais. Isso sem falar de carros de 2023 que são lançados sem vidro elétrico e custam a bagatela de 75 mil reais. 75 mil reais são 14.500 dólares. Com esse valor você consegue comprar um Nissan Sentra 2017 por 9.900 dólares, ou um Passat 2014 por também 9.900 dólares, um Honda Accord por 10.900 dólares, ou se você não quer gastar muito, mas quer um carro sedã, espaçoso e confortável, você pode levar um Dodge Dart 2013 por 6.900 dólares. Mas se você quer um carro espaçoso com 7 lugares, você pode escolher um Chevrolet Traverse 2011 com banco de couro, teto solar e muito espaço para você levar sua família toda. Todos esses preços foram tirados de um vídeo recente do canal chamado Viver na América, onde ele mostra carros que custam abaixo de 10 mil dólares. Eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira dar uma olhada. Tudo isso para dizer o quê? Que com o preço de uma carroça chamada Kwid, que você compra aqui no Brasil por 75 mil reais, em outros países com o mesmo valor ou até menos, você pegaria um carro 3 vezes melhor do que você pegaria aqui no Brasil. Isso tudo escancara o quanto que a indústria automobilística brasileira é simplesmente ridícula, nos chama de palhaço a cada ano e continua ofertando essas carroças que a gente é obrigado a chamar de carro. E isso não somos só nós brasileiros que percebemos. O mundo todo tem acesso à informação do quanto que os carros custam aqui. Tanto que isso já se tornou matéria da Forbes, escrita por Kenneth Canosa, ele relata exatamente isso. Desculpem, brazucas, não há status em um Toyota Corolla, Honda Civic, Jeep Granger ou Dodge Durango. Não sejam enganados pelos preços. Vocês estão definitivamente sendo lesados. Na matéria da época, ele falava especificamente sobre a Cherokee, que nos Estados Unidos custava pouco mais de 20 mil dólares. E no Brasil, o mesmo carro chegava a custar 80 mil dólares. Alguém pode pensar que pagar 80 mil dólares em um Jeep Grand Cherokee significa que ele vem com asas e grades folhadas a ouro. Mas no Brasil, é a versão mais básica. O mesmo carro, 4 vezes mais caro. E agora vem a parte mais importante. Como é que você pode sair dessa situação? O que você pode fazer perante a isso? A escolha é sua. Se você quer depender do governo, você pode esperar que algum governante entre e estipule um prazo para o fim dos subsídios, abra as fronteiras e retire os impostos altíssimos dos carros importados para que você possa trazer do estrangeiro o carro dos seus sonhos, e com isso cairá sobre as costas dele a responsabilidade de ter quebrado todas as fábricas que aqui fabricam carros, porque lá fora os carros são melhores e mais baratos do que os que nós temos aqui. E quase ninguém, eu digo quase ninguém porque tem doido pra tudo, quase ninguém iria comprar um Kwid sendo que teria acesso a veículos importados de outras marcas que custam mais barato e são melhores, mais equipados e mais modernos. E já que a maioria das pessoas iria preferir os carros importados, as fábricas aqui do Brasil fechariam. Com isso, o Brasil teria um aumento de 0,092% da taxa de desemprego. Parece pouca coisa, mas são mais de 100 mil trabalhadores que essas fábricas empregam diretamente, sem contar os outros postos de trabalho que seriam diretamente afetados. Aí eu pergunto a você, se você tivesse a caneta na mão, você iria assumir essa responsabilidade? Uma indústria é feita para agregar e gerar valor na sociedade como um todo. E no momento, na indústria automobilística, eu te pergunto, quem que está saindo ganhando? São os consumidores que estão podendo desfrutar de carros a um valor acessível, que são bem equipados e modernos? São as montadoras que aqui no Brasil têm a maior margem de lucro por carros no mundo? Ou é o governo que só atrasa a sua vida e o seu sonho, te obrigando a pagar uma tributação altíssima em cima de um veículo? Além dos milhões que saem do meu e do seu bolso, que são usados para pagar subsídios às montadoras há mais de 70 anos. Uma indústria que precisa de proteção a todo esse tempo.
Deu certo? E ao ver essa matéria da Forbes, você pode ficar indignado e pensar que eles estão tentando nos alertar por o quanto somos explorados por essa indústria e pelo governo. E você tá certo, mas nós brasileiros temos o costume de dar muita atenção ao que é de fora e ignorar o que está aqui dentro. E esquecemos que aqui no nosso país também tem muitas pessoas que fazem um trabalho sério e prestam um grande serviço à sociedade. Já faz décadas que o Marcos Lisboa fala a mesma coisa e ninguém escuta ele. Mas hoje vão te ouvir. Marcos Lisboa, o final desse vídeo é todo seu. A culpa é de um governo que atendeu a todas as demandas do setor automobilístico. Essa crise foi engendrada por um governo sensível à pressão de vocês, pelos programas que foram construídos ao longo dos anos. E ao invés de ganhar competitividade, ganhar produtividade, se tornar eficientes, o setor se tornou dependente de subsídios e com regras de proteção que acabaram por prejudicá-lo e prejudicar o país. É taxado, ele é taxado, mas esse é o mundo torto. Então vamos fazer o mundo arrumado? Todo mundo paga imposto igual, a empresa que quebrar, quebrou, todo mundo vai ter tarifa igual, né? E vamos deixar o mercado funcionar? Olha só, quando eu estava no governo, tinha um ministro que a regra do jogo era o seguinte: todo mundo batia pedindo subsídios. Era prática, construção civil, todos os setores, automobilística, todo mundo. A nossa regra é, vamos fazer mudanças, reformas adicionais que melhorem o funcionamento dos mercados. Jamais subsídios, jamais proteção. Foi isso que a gente procurou fazer com toda a agenda de reformas do mercado de crédito. Agora, o problema é que a indústria está se tornando irrelevante no Brasil, exatamente por ter tido um governo que procurou apoiar a indústria. Esse é o lado paradoxal. O fracasso da indústria no Brasil, que hoje é 9% do PIB, já foi mais de 30%, 36% do PIB, decorre das políticas protecionistas que condenaram a indústria à baixa produtividade. Ou a gente reverte essa agenda e, de fato, políticas de incentivo à inovação tecnológica, à concorrência, à integração nas cadeias globais de produção, a uma agenda moderna de fato permitir que a indústria tenha acesso aos setores mais modernos do mundo. Esse processo, esse ciclo natural de surgir empresas e morrer empresas é parte do regime saudável de uma economia de mercado. Quando a gente pega os dados dos Estados Unidos, há uma correlação muito grande entre o tamanho da empresa e a sua idade. Se esta empresa tem 5 anos, então ela é de tal tamanho. Ou ela teria morrido antes. Não é esse o caso do Brasil. No Brasil nós temos uma proporção descomunal de empresas velhas, pequenas e ineficientes. E esse é o caso dos países pobres, esse é o caso da China e da Índia. Por que o nosso empresário não pode ter acesso ao melhor bem de capital do mundo? Ele deveria ter, ao melhor insumo do mundo. Isso ajudaria a indústria, né? E, sim, reformas do ambiente de negócio, a estrutura tributária, que criem regras iguais para todos os setores. Acabar com a meia entrada, acabar com as distorções setoriais, acabar com as distorções tarifárias, né? Regras simples, comuns a todos os setores e políticas horizontais. Mais concorrência, menos proteção. Metas de desempenho e prazo para acabar. E avaliação de resultado. Não dá para ter uma indústria que há 70 anos precisa de proteção do governo. Deu errado, gente.